Graças a Deus por isso. A fidelidade de Deus, a confiança em Deus, né? Mediante todas as circunstâncias que possa aparecer na vida da pessoa, né? Para isso temos que estar bem forte, alimentado, né? Paulo chega a dizer até que o exercício físico não tem proveito, né? E sim a palavra de Deus, né? A fé, a confiança. E é isso que nós estamos fazendo também nesta noite, né? Graças a Deus eu quero saudar a vocês com a paz, né? E que esse amor tão grande da parte de Deus esteja dentro do coração de cada um. A Bíblia fala que Deus é tão bom, né? Ele é bom e é reto. Por isso que ele aponta, olha lá, Deus é bom, é reto, e essa é a razão que ele aponta o pecado da pessoa, né? Ele aponta, por quê? Porque ele é bom, ele é reto. Se Deus não fosse bom, não fosse reto, né? Ele não daria liga, então o homem se perderia, né? O ser humano se perderia. Eu sempre me atendo para mim mesmo, para aqueles que falam a verdade, né? Porque a verdade, ela não é muito gostosa em certos momentos de ouvir ela, mas quando nós ouvimos, nós pegamos ela e nos corrigimos, né? A verdade é que resulta num caminho bom, e é o que Deus faz. Então ele aponta o pecado, porque Deus é bom e Deus é reto. Deus é maravilhoso. Compartilhe as lives, né? Dá testemunho do que Deus vem fazendo na tua vida. Sabe, o que nós precisamos é justamente isso, dar testemunho, né? A Bíblia fala que Deus honra aquele que honra a Ele. Então, se Deus honra e nossa vida está sendo abençoada, nós temos que dizer para as pessoas, né? Temos que estar felizes com isso e passar para os outros, para que os outros também possam alcançar aquilo que a gente já tem alcançado. Deus é maravilhoso, Ele está conosco, né? Em todos os dias da nossa vida. Eu gostaria de ler lá no livro de 2 Reis, lá no capítulo 3, que é uma passagem com muitos ensinamentos aqui, né? É uma passagem maravilhosa, e eu gostaria de ler esses versículos que estão registrados aqui. Capítulo 3 de 2 Reis, lá no versículo 17 e versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. Este disse, assim diz o Senhor, quer dizer, Eliseu, né? Falando, o profeta falando. Assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor. Olha lá, assim diz o Senhor, né? Assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos, né? É tão linda esta passagem, e ela traz um ensinamento maravilhoso, né? Maravilhoso, e é o que nós somos chamados para tê-lo, né? Esse ensinamento de Deus, estar na nossa vida, estar no nosso dia a dia. Qual é o ensinamento? O ensinamento da fé. Veja, aqui o Jorão, filho de Acabe, né? Agora ele é colocado na posição de rei, substituto ali, né? Filho de Acabe. Ele começou a reinar em Israel. E a Bíblia fala que, de repente, Moabe, os moabitas que pagavam tributo, de repente se revoltaram e iam para a guerra contra o filho de Acabe, né? Jorão. E Jorão então convida outros reis para participar com ele, o rei Josafá, como também o rei de Edom. E os 3 reis saem para ir ao encontro à guerra. E quando perguntaram para que caminho nós vamos, logo responder, vamos para o deserto de Edom, né? E saíram.
E quando já estavam na metade do caminho, né, acabou a água. Sabe, calcularam mal, alguma coisa aconteceu, calcularam mal, e de repente acabou a água. E lá agora estava 3 exércitos, muitos animais, né? Os carros de bois que talvez levavam os mantimentos. Agora acabou toda a água, e metade do caminho. E a primeira coisa que acabaram dizendo, né? Jorão até mesmo chegou a dizer que Deus havia tirado eles de lá, colocado naquele lugar para entregá-los na mão de Moabe, para que eles morressem. Mas é interessante isso, a primeira palavra que saiu na boca dele não foi uma palavra favorável, não, de jeito nenhum, foi uma palavra negativa, pois jogando a culpa até mesmo no próprio Deus. Mas de repente Josafá, que estava ali, e Josafá era um homem de Deus, agraciado por Deus, ele pergunta, não, há um profeta aqui? E de repente disseram, não, sim, há um profeta sim, aquele que jogava água, ou seja, que estava junto com Elias, que seria Eliseu. Olha que maravilha, né? E chamaram Eliseu, e Eliseu foi estar lá. Então Eliseu vem e diz essa palavra tão linda, né? E diz ali no versículo 17, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de água, e beberás, né? Bebereis, vós, o vosso gado e os vossos animais. Isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Uma bênção completa, sabe? De repente eles receberam agora uma palavra de Deus de uma bênção completa, por causa da razão de uma palavra de Deus que veio a eles. Mas veja, é tão maravilhosa, porque nós conhecemos, a Bíblia fala que a bênção de Deus ela é recalcada, ela é sacudida, ela é transbordante, que a bênção de Deus, Deus dá mais do que pedimos, pensamos ou esperamos, né? Ela sempre vem com mais, sempre mais. Ontem eu falei um pouquinho sobre Josué e falei fugiu o nome dele, mas falei desses homens de fé, os 10 espias e os 2, Caleb, né? Caleb e Josué, eu falei de Caleb. E a bênção de Caleb, a atitude de fé de Caleb, né? A perseverança de Caleb, trouxe bênção para Caleb, trouxe bênção para os filhos de Caleb, para sua família, e trouxe bênção para todo povo da tribo de Judá, do qual Caleb era o responsável. Veja, Deus é tão tremendo que a bênção dele se estende através de uma pessoa, começando numa pessoa. E aqui, na verdade, começou através de Josafá, né? Mas veja que tão lindo, que o que Deus estava falando que iria fazer naquele deserto era algo impossível. Não havia como imaginar que, de repente, fazer uma cova numa areia de deserto e aquilo ali sustentaria água, ficaria cheia de água, é algo impossível, né? A mente humana não consegue imaginar que isso possa acontecer, né? E também, não só assim, porque ele disse, não haverá vento, não haverá barulho, não haverá nada, né? Nada que possa sinalizar que algo está acontecendo, não, de jeito nenhum. Então, a única coisa que eles teriam que fazer era acreditar no impossível, Veja, sem som, sem vento, sem relâmpago, sem trovão, sem nuvem, né? Sem nada. Mas disse o profeta, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E o Senhor, quando fala a sua palavra, ela não volta atrás vazia. Nós sabemos o que Isaías falou lá no capítulo 55, versículo 11, né? Mas veja, a incredulidade, ela sempre está no ser humano. Como estava lá em Jorão, né? O Senhor nos tirou de lá, trouxe-nos até aqui para que a gente venha a morrer. E não era nada disso. Veja, tudo, né? Tudo coopera para a nossa vida, tudo coopera, tudo nos leva a aproximar mais de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. O que nós
enxergamos é que a incredulidade, né? A incredulidade sempre ela é impaciente, né? Imediatista, ela quer as coisas imediatas, ela não se conforma com alguma coisa que sai errada do seu plano, né? Ela faz seus planos, seus métodos, os seus pensamentos criam a forma e de repente quer que aconteça, e alguma coisa sai ao contrário, pronto, a primeira palavra, ó, Deus é que está fazendo isso, Deus é que está resultando isso, Deus quer nos punir, Deus quer nos matar. Veja, ele estava calculando mal. A incredulidade sempre faz isso, ela leva para o lado errado, né? Eu lembro da passagem quando Abraão e Sara, Abraão tinha a promessa de Deus que ele ia ser pai, né? E o filho dele levantaria da família dele reis, né? Governos, nações, e Deus havia falado para ele, mas Sara ficou inquieta, Sara ficou impaciente, né? E no meio da dificuldade a Bíblia fala que ela propôs para Abraão, né? Como quem diz assim, dá uma ajudinha a Deus, né? E de repente, olha, tem Agar aqui, tenha um filho com ela, e esse será o herdeiro. Veja, a Bíblia nos ensina que 13 anos tiveram um problema por causa dessa atitude errada, uma atitude feita pela incredulidade. Mas não só a incredulidade ela é prejudicial, né? Incredulidade, não só a incredulidade, a religião também é prejudicial. Porque é tanto a incredulidade como a religião, elas desejam ter alguma coisa, um sinal, que alguma coisa aconteça. Então elas vão crer, elas vão mudar, elas vão ser transformadas. Tem muitas pessoas religiosas que dizem, quando Deus falar comigo, eu tomo tal atitude. Quando Deus agir assim, eu tomo tal atitude. Olha, eu estou esperando um sinal de Deus, alguma coisa da parte de Deus. Irmão, esqueça isso, isso é religião, isso aí é incredulidade, isso aí são manifestações que são contrárias ao que Deus deseja para a nossa vida. Veja, a vitória, ela está na fé. A vitória está na fé. A Bíblia fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46 e versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe? É a quietude, é o saber quem é Deus. Ele é Deus. Sabe, nós não estamos buscando o ser humano ou manifestações mediante a sabedoria humana, de jeito nenhum. Nós estamos buscando algo sobrenatural, algo que é milagre, é vindo da parte de Deus. E quando é da parte de Deus, sai fora da razão, sai fora da sabedoria humana, sai fora de tudo que é terreno. Por isso que fala, é Deus, vem de Deus. Por isso que a fé, ela move com Deus, né? E Deus então é que vai agir, é Deus é quem vai fazer. É tão lindo isso, porque a Bíblia diz lá em Hebreus 11:6, ele diz lá que é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que busca a Deus, né, deve saber que Deus existe e que Ele é recompensador daquele que o busca. Veja, nós estamos buscando Deus, nós estamos falando de algo sobrenatural, nós estamos falando de algo que é impossível, mas de repente nós muitas vezes questionamos no impossível, né? A nossa mente não consegue assimilar isso, né? Mas pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Deus, Deus espera que a gente venha assimilar, que a gente venha estar nessa quietude, que a gente venha a confiar, e venha então receber da mesma coisa, da mesma forma que eles receberam. Veja, se já contemplamos algum milagre na nossa vida, nós descobrimos isso, nós sabemos. Se nós recebemos algum milagre na nossa vida, foi em tempo de quietude, né? Não foi em tempo de agitação, não foi no tempo de incredulidade, não foi no tempo de dúvida, foi no tempo da quietude. Precisávamos de um milagre de Deus, o pastor orou, alguma coisa se manifestou, alguém se manifestou, ou a pessoa na igreja, e de repente, naquele momento de quietude, sem menos que a pessoa esperasse, né, estivesse automaticamente agitada por aquilo, de repente o milagre aconteceu. Nós sabemos disso.
lembro de muitas coisas que aconteceu, que enquanto a pessoa está agitada, nada acontece. Enquanto a pessoa está procurando fazer alguma coisa, nada acontece. Mas quando ela fica firmada em Deus, né? A fé dela firmada na palavra de Deus, aí Deus começa a operar, Deus responde, né? Responde à altura da palavra. Veja, irmãos, no momento da quietude, isento, né? Isento de incredulidade, isento de espetáculos ou sensacionalismo, né? Isento dessas coisas. Veja, se nós ali, pelo menor esforço, olha lá, o menor esforço da parte de Deus, o milagre acontece. O menor esforço. Sabe, Deus não faz esforço nenhum para operar milagre. Deus não faz esforço nenhum para fazer as coisas acontecer. Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Se existe o que existe, é por causa de Deus. Então Ele não faz força nenhuma para que o milagre, embora para nós seja tão grande, tão eficaz, né? Para Deus é uma coisa tão simples, né? Tão sem esforço nenhum, o milagre acontece. É tão interessante. Agora, o que precisa também da nossa parte, né? Estar isento de todas as nossas ações, sabe? Todas as nossas ações devem ser fechadas, paradas, né? Deixa Deus operar, deixa Deus fazer. O que nos coube fazer, fizemos. Agora então, Deus vai fazer a parte dele. A parte nossa, no caso desses homens, era fazer o quê? As covas e mais covas. O que eles teriam que fazer era justamente isso, covas e mais covas. Nós lembramos a palavra de Naamã, quando o próprio Eliseu disse para Naamã, entra no Jordão 7 vezes e será curado. Naamã na hora já ficou inquieto, né? Inquieto. Ele questionou, tal qual Jorão também questionou, mas veja, no fim alguém estava lá, disse para ele entrar, porque o profeta não pediu dinheiro, não pediu riqueza, não pediu nada, simplesmente deu uma palavra e ele obedeceu a palavra. E na 7ª vez, quando saiu do Jordão, pronto, estava completamente curado. Aquilo que era impossível tornou-se uma realidade, mas foi uma manifestação de fé. Uma manifestação de fé, e o milagre aconteceu. É tão lindo isso. Veja, irmãos, a fé, ela age por fé. A fé age por fé, porque o nosso Deus é um Deus de fé. Então Ele dá a palavra. Quando Ele dá a palavra, a Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ele dá a palavra de vitória, e quando nós pegamos aquela palavra de vitória, né, juntamos com a nossa fé e colocamos ela em prática, pronto, o resultado sai. Toda a Bíblia é assim, toda a Bíblia, quando Jesus disse para Marta e Maria, tira a pedra, teve dificuldade, mas acabaram tirando a pedra, e quando tiraram a pedra, pronto, o milagre aconteceu. Lázaro foi ressuscitado, Lázaro voltou à vida. Veja que lindo, mas o que eles fizeram? Obedeceram a palavra veio, fé age por fé, fé agindo por fé, fé sendo orientada pela palavra, guiada pela palavra. Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando Davi ia para a guerra, ele ia orientado na palavra, ele ia orientado naquilo que Deus disse. E quando Deus dava a palavra, eles iam cantando. Gideão, os seus 300 homens, quando foram contra os amalequitas, né? Deus deu a palavra de vitória, eles saíram, foram e voltaram vitoriosos. E que arma levaram? Nenhuma, foram louvando, porque o próprio Deus disse, essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Mas é tão lindo isso, sabe? Fé agindo por fé. Eu tenho fé, pastor, eu tenho fé. Irmão, fé agindo por fé, fé firmada na palavra de Deus. A fé ela não age se não estiver firmada na palavra de Deus, porque é Deus quem vela para que a sua palavra se cumpra. Deus e a palavra é um. Então, quando nós temos a palavra, automaticamente o milagre acontece. Faça as valas, né? Faça as covas, e então aquilo vai acontecer.
Olha, certa ocasião, trouxeram um paralítico, colocaram diante de Jesus, e Jesus então disse para aquele paralítico, quero simplificar, disse para o paralítico, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico levantou, pegou a cama e foi para casa. Olha que lindo! Olha, todo mundo ficou lá, um olhando para a cara do outro. Nossa, ele fala, as pessoas obedecem e o milagre acontece. Veja, ele determinou, Jesus disse, pega, vai para a tua casa. Então a fé, ela tem muitas formas de ações, né? Muitas formas, muitas maneiras, mas vindas todas do próprio Deus, vindo todas em concordância com a palavra de Deus, né? Veja, lá tinha um cego, trouxeram para Jesus, Jesus cuspiu numa terra, fez uma lama, passou nos seus olhos e disse, vai no tanque chamado Siloé aí e lava-te, né? E ele foi, e a Bíblia fala que quando ele chegou lá, lavou os olhos, pronto, ele passou a enxergar. É tão lindo isso, sabe? Veja, uma atitude diferente, algo diferente, mas ele fez o que Jesus mandou. Ele não mudou nada, ele foi no lugar, se lavou e enxergou. É tão lindo isso. A palavra de Deus não volta atrás, meu irmão. Tudo que Deus fala é maravilhoso e as coisas acontecem. Outros cegos clamaram, né? Jesus chamou Bartimeu foi lá, clamou, ele ouviu. Olha lá, porque ele é misericordioso. Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia significa desejar o bem do outro, né? Fazer o bem, aquilo que você pode fazer, fazer. Aquilo que você pode fazer, fazer, sabe? E é o que Jesus podia fazer, podia responder à altura a necessidade do Bartimeu. E mandou chamar o Bartimeu. E Jesus perguntou, o que queres? Ele falou, quero enxergar. Pois veja, e na mesma hora ele viu. Que coisa linda. Ele é misericordioso, ele é bom, né? A Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nada mudou, é tudo da mesma forma. Outros cegos seguiram Jesus e não o alcançavam, seguiram Jesus e não o alcançavam, e de repente alcançaram. Senhor, queremos enxergar, Senhor, queremos ver novamente, Senhor, cura nós. E Jesus falou, mas vocês creem que eu posso fazer isso? E eles disseram, sim, nós cremos. Ah, então, seja segundo o que vocês creem. Pumba, os olhos deles se abriu, né? Uma coisa é certa, todos os que vêm a Jesus, né? Ou vêm a Deus através de Jesus, porque o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então todos que vêm a Deus através de Jesus, pela fé, recebem o milagre. E a fé, ela está firmada na palavra de Deus. O que a palavra de Deus vem para que a gente faça, se nós fazemos, são coisas simples, sabe? São coisas simples, onde a nossa mente vai rejeitar, onde a nossa mente vai pensar contrário, vai dizer, mas não dá, é impossível. Veja, se você pegar um copo d'água e jogar na terra do deserto, na areia do deserto, aquela água desaparece na mesma hora, ela vai embora. A terra, ela filtra, né? Ela vai levar embora, não para. Mas eles responderam à altura a palavra, assim diz a palavra do Senhor. Eliseu ali era um porta-voz de Deus, era o profeta de Deus, aquele que falava por Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Então naquela hora fizeram as covas, foram dormir no outro dia cedo, né? Quando acordaram, tinham água suficiente, conforme o profeta havia dito, né? Todo mundo bebeu água, reservou água lá nos seus reservatórios, deu para o gado, deu para os animais, enfim, todo mundo saciou a sede. E se você continuar lendo a história, foram para a batalha e também venceram a batalha, né? Por quê? Porque Deus deu a palavra e eles creram na palavra. Fizeram a palavra conforme Deus mandava e os milagres aconteceram. É triste, né? É triste quando as pessoas, Deus manda e as pessoas entram por um ouvido e saem por outro, né? E querem milagre. Oh, quando Deus falar comigo, eu vou ser curado. Ah, se Deus quiser, eu vou ser curado. Ah, se Deus quiser, uma hora chega a minha cura. Meu irmão, não é nada disso. Não tem nada disso, sabe?
Pegue a Bíblia e comece, olhe nela e diga para você mesmo: a Bíblia é a palavra de Deus, eu devo crer nela. A Bíblia é a palavra de Deus e eu devo crer nela. É isso que nós temos que fazer. Ela não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. E ela é dada para nós, graças a Deus. Hoje nós temos Bíblias que nos ensinam em tantas áreas, sabe, facilitando o trabalho. Pessoas que batalharam, estudaram, se prepararam na unção do próprio Deus. Temos palavras que até mesmo discordam de certas coisas, mas tem palavras que são verdadeiras, maravilhosas. E nós trazemos em nós o Espírito de Deus, e é Ele que nos ensina, reeduca, nos faz maduro na palavra de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É Ele que traz toda a revelação do qual nós precisamos para a nossa própria vida. E veja, quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Quem é o próprio Jesus? Veja, Ele é o onipotente, Ele é aquele que sabe todas as coisas. Ele conhece o presente, Ele conhece o futuro, Ele conhece a eternidade, Ele conhece tudo. Então Ele pode nos ensinar a palavra, Ele pode nos dar a sua palavra. E o que nós precisamos é crer, agir à altura da palavra. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Queria eu que todo mundo tivesse buscando nesse momento, em vez de estar de um lado do outro, agitado, perturbado, ou reclamando, ou resmungando de alguma coisa, tivesse se alimentando da palavra de Deus, sabe? Hoje nós temos alimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus, a dispensação da graça, ela tem se multiplicado na terra, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. O objetivo de Deus é justamente isso, que as pessoas venham tirar proveito. Agora, eu imagino, se a abundância da graça vem, junto com a abundância da graça, pode vir dificuldade mais para frente. E se nós hoje estivermos fortes, com certeza venceremos o que tem para frente. Mas se nós não estivermos fortes, com certeza pereceremos se alguma coisa acontecer para frente, Deus é nossa força, meu irmão. Tem muitas pessoas que confiam no amor de Deus, mas da palavra de Deus não conseguem confiar em nada. São religiosos, que na hora da adversidade ficam perguntando para o Senhor: dá-nos um sinal, Senhor. Dá-nos um sinal, Senhor. Dá-nos um sinal, Senhor. Esperam que as coisas, tenham alguma coisa para mostrar, Mas não é assim. Fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. É tão lindo isso, É tão lindo. Olha lá: porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Olha, irmão, fica com Deus, não abra mão de Deus por nada. Se alimente da palavra de Deus, Fé age por fé, fé agindo por fé. É isso que Deus espera do seu povo, Fé agindo por fé, em todo o tempo, em todo minuto, em todo instante, a palavra de Deus. Alguém disse assim: mas todo dia então eu tenho que me alimentar da palavra de Deus? Então o pastor respondeu: todo dia você toma café, todo dia você almoça, todo dia você janta ou toma outras refeições, mas todo dia. Quando você não toma um dia, você se sente meio abatido no outro dia. Quando você deixa 2, você se sente mais abatido. Se você deixa 3, mais abatido ainda. No entanto, a palavra de Deus, que é o verdadeiro alimento, o alimento verdadeiro, muitas pessoas fazem pequenas refeições, pequenas, quando na verdade deviam fazer muito mais refeição.
através da palavra de Deus. Muito mais. É o que nós estamos fazendo, irmãos. Nos ocupando, sabe, perseverando, trazendo para nós. E os feitos vão acontecer. Os feitos vão acontecer em todas as áreas da nossa vida. Sabe, você fica em quietude com a sua família, mas você está praticando a palavra que a Bíblia fala a respeito da sua família. E agradecido a Deus. E Deus está trabalhando na sua família. É tão lindo isso. Deus está restaurando vida, Deus está transformando vida, Deus está abrindo porta. E de repente você começa a receber notícia na sua casa, né? Notícias, e pelas notícias que você recebe, você consegue saber, é Deus operando, a Ele a glória, né? A Ele o louvor. Por quê? Porque você está agindo por fé, agir por fé. Agora, se você fica correndo de atrás, você fica tentando fazer aquilo que só Deus faz, se você tenta buscar sinal, se você tenta fazer coisas que até mesmo sejam contrárias à palavra de Deus, com certeza, meu irmão, a derrota é certa. A derrota é certa. Deus é Deus. Ele não precisa de nada do nosso esforço. E tudo que Deus faz, também Ele faz sem esforço. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus do impossível. Ele é Deus de milagre. Ele faz coisas pequenas e faz coisas que são demasiada grande para todos nós, né? Onde pessoas vão dizer, já perdeu, já está derrotado, já acabou. Para Deus, meu irmão, não acabou não. O fato é, será que nós estamos praticando a palavra? Se estamos, com certeza a vitória é nossa. Vamos ficar com essa palavra no nosso coração, né? Vamos dormir meditando nessa palavra hoje. Covas e mais covas, covas e mais covas. E aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Israel chegou na beira do Mar Vermelho e começaram a atacar Moisés, né? Por que nos trouxe até aqui para morrer aqui na beira do mar? Que Deus é esse? E de repente Deus disse para Moisés quando ele orou, porque parou Moisés. Eu não disse para parar, mas tinham parado. Talvez viram por vista o mar, não enxergaram o sobrenatural, não enxergaram Deus, né? Aquele que faz todas as coisas. Não enxergaram Deus, enxergaram o mar, e aí pararam. Mas quando falaram com Deus, disse, diga ao povo que marche. E Moisés então alinhou as coisas, os sacerdotes na frente, a arca sobre os ombros, a arca de Deus, e quando começou a marchar, o mar começou a abrir. Meu irmão, Deus estava na frente, eles traziam a arca nos ombros, é onde Deus estava. Ali tinha a placa da aliança de Deus, né? Estava ali a aliança de Deus, estava tudo dentro da arca, o próprio Deus ali estava, a própria palavra de Deus estava lá dentro, né? Os mandamentos, veja, a vara de Arão, o vaso de maná, estava tudo ali dentro, sabe? Aquilo que o povo precisava, estava tudo ali dentro. A arca de Deus nos ombros do sacerdote, e quando ele pisou na água, a água começou-se a abrir. Começou-se a abrir. Quanto mais eles entravam, mais a água se abria, e um caminho ia sendo formado. E a Bíblia fala que Israel, então, começou a ir atrás, né? E passaram o mar com o pé enxuto. Que coisa linda! O salmista disse, a água coalhou do lado direito, coalhou do lado esquerdo, e aquele caminho largo, mais de 1 milhão de pessoas passando de pé enxuto. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa, porque Deus estava lá. O povo passou, e o que Deus fez? Ficou no meio lá do mar, e todo mundo passando, todo mundo passando. Quando passou o último, Deus foi atrás do povo agora, e o mar estava lá, tranquilo lá, aberto, né? E quando Deus saiu fora, estava todo mundo louvando a Deus. De repente, vem Faraó, vem os inimigos, vem os cavalos, esse exército de Faraó, e entra tudo no meio daquela água. E de repente o mar se fecha e eles foram engolidos por toda a água. Que Deus é esse, meu irmão, que domina sobre tudo? Que Deus é esse
que disse para nós que pela fé nós somos mais que vencedor. Dia a dia, todo dia, vivendo pela fé. Que coisa, rompendo pela fé, é o hino que nós cantamos, né? Fica com Deus, meu irmão. Olha para o autor e consumador da sua fé, Jesus. Em tudo que diz respeito à nossa vida tem uma palavra de vitória. Em tudo, em tudo. É só você achar ela, ficar nela, fazer o que ela manda e você verá a glória de Deus. Ah, mas pastor, isso é muito fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Nós temos um inimigo, ele se chama Satanás, e ele luta para que as pessoas não façam, né? A Bíblia fala que o semeador saiu a semear, semeou a semente, e uma semente caiu na beira do caminho, as aves do céu veio e comeu elas. A outra semente caiu onde havia pedra, pouca terra, e a semente quis brotar, mas de repente morreu. A outra semente caiu num lugar que tinha mais terra, mas também tinha parasitas, né? E de repente a semente brotou, mas as parasitas foram mais rápidas, e sufocou a semente, que brotou. Mas a Bíblia fala que até a semente, uma semente, caiu em boa terra. E quando caiu nessa terra boa, ela deu um por 30, um por 60, 70 e outro por 100, né? Houve uma multiplicação, né? Ela não para de multiplicar, ela cresce, ela cresce. Quanto mais a pessoa busca se edificar, mais ela cresce. E aí a produção é muito maior. Que coisa gostosa. Jesus disse, o semeador é aquele que leva a palavra. A semente é a palavra. A terra é o coração, né? Uma terra recebe a palavra até com alegria, mas ali mesmo, né, acaba perdendo. É aquela que caiu à beira do caminho. Outra terra recebe com alegria também, entra dentro, né? Mas tem pouca terra no coração, já está tudo tomado, né? Então morre. Outra terra também está cheio de coisa ruim, a semente cai lá, recebe com alegria, mas as circunstâncias da vida vêm e sufoca. Mas a terra boa, ela produz. A terra boa é nós que temos que preparar, né? Aquilo que você deseja, aquilo que você quer para a tua vida. Se você quer dias melhores, se você quer ver manifestações de Deus, se você quer viver a quietude que Ele manda você viver, sabendo que Ele é Deus, se você quer viver isso dia a dia, uma família abençoada, tudo abençoado, onde você põe a sua mão abençoada, onde você pisa as plantas dos pés você possui, sabe? Tudo, né? Nós estamos falando de Deus. Se você quer isso, mas pastor, isso é impossível. Não é impossível. Se fosse impossível, não teria a Bíblia, uma Bíblia completa, um livro completo. É possível sim. O que nós precisamos é nessa simplicidade, né? Simplicidade. Deixar que o Espírito Santo nos conduza, nos guie e que nos leve a tudo que Deus tem preparado para cada um de nós. Deus é maravilhoso. Podemos sim, e Deus quer também, porque dele só vem bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Deus é Deus de mais e mais. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ele está dentro de nós, né? Ele estava na arca, hoje ele está dentro de nós. Glória a Deus por isso. Está dentro de você. Então nós podemos falar com Deus em o nome de Jesus Cristo e ter tudo ao nosso alcance, né? Agradecendo a Ele. Ele é maravilhoso. Tome posse da bênção na tua casa, no teu lar, na tua vida, nesta noite maravilhosa, irmão. Tome posse. A Bíblia fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E Deus é justo, Ele é maravilhoso, né? Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Ti damos toda a honra e toda a glória, Pai. Ó Deus, por estarmos aqui diante de Ti, diante, Deus, da Tua palavra, Pai. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, Pai. Ó Deus, nós louvamos e agradecemos por mais esta noite, reunidos aqui no nome de Jesus, ó Pai,
partilhando da tua grandeza, partilhando dos teus ensinamentos, meu Pai, absorvendo, Deus, para a nossa vida, Pai. Ó Deus, tudo que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Porque, Pai, as coisas do passado, Pai, elas nos guiam para o presente, o qual nós vivemos. Porque tu, Deus, é um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus, Pai. As épocas que vivemos são outras, Pai. Ó Deus, mas tu, Deus, não mudou. Tu és o Deus que opera por fé. Por isso que nesta noite, Pai, o Espírito Santo disse a nós, fé agindo por fé, Pai. E é o que nós queremos, Pai. Ter o nosso coração edificado, a nossa pessoa edificada, Pai. Mas edificada na tua palavra, Pai. Para que em cada momento, ó Deus, possamos ficar firme, Pai. Porque o Senhor Deus é um Deus fiel, é um Deus maravilhoso, que toda a tua palavra, Pai, é espírito e é vida. Tua palavra é tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, Pai. Eu oro por cada ouvinte nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro por cada um que está conectado nesta noite. Eu me uno com ele, ó Deus, e eu declaro, Pai, em nome de Jesus Cristo, a necessidade de cada um suprida em nome de Jesus, ó Pai. A mesma palavra que Paulo trouxe ali à igreja de Filipos, Pai, eu também trago nesta noite a este povo, Pai. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, suprirá cada uma das vossas necessidades. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu quebro todo o jugo maligno, todo o poder de Satanás, Pai, que tem se levantado contra essas famílias, Pai, seja na área física, Pai, seja, Deus, na área financeira, seja também, ó Deus, no relacionamento familiar, na família, Pai. Eu repreendo todo o mal, Pai, e declaro em nome de Jesus Cristo, Pai, todo o mal caído por terra. Eu declaro, Pai, todas essas famílias abençoadas, todos esses lares abençoados, Pai. Declaro todas as pessoas, ó Deus, com cura, Pai, saúde, pois eu repreendo a doença, a enfermidade e a dor e ordeno que todo o mal saia desta casa. Como também, Pai, eu declaro todos os celeiros entulhados de toda sorte de bênção. Eu declaro, Pai, ó Deus, filhos maravilhosos, um relacionamento maravilhoso dessa família, Pai. Assim eu abençoo em nome de Jesus Cristo a todos, Pai. E que tudo seja, Deus, para o teu louvor e tua glória, no nome de Jesus. Pai Santo, assim eu oro e abençoo, Pai. Como também, Deus, pedimos a tua mão poderosa, Pai. Ó Deus, o tempo que nós estamos vivendo, principalmente aqui no Brasil, ó Pai, porque é o Senhor Deus que coloca as autoridades, Pai. E nós estamos vivendo num momento, Pai, onde algumas autoridades vão permanecer, outras, Deus, vão ser trocadas e outras vão ser postas, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos agora pelo nosso Brasil, Pai. E que tua boa mão, Pai, possa colocar homens com integridade, pessoas boas, Pai, cujo coração, Deus, seja um coração que tu possas usar, para que todo o teu propósito, teus planos, os teus pensamentos, tu possas realizar, Pai. Nós aprendemos pela tua palavra que o Senhor está buscando coração, Pai, coração que sejam teus, Pai. Então, no nome de Jesus Cristo, Pai, que nesse domingo, Pai, tua mão poderosa esteja com todo o povo brasileiro, Pai, em cada cidade, em cada lugar, Pai. Ó Deus, e essas pessoas possam ser conduzidas pelo teu Espírito, ó Pai, e que esses homens, mulheres, pessoas, Deus, cujo coração, Pai, que tu, Deus, vê e sabe e conhece, Pai, essas pessoas sejam introduzidas por ti, meu Pai, através do povo, mas por ti, meu Pai, para que, Senhor, possam abençoar cidades, povos de cada cidade, que o povo assim seja abençoado, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai, para que cada situação, Pai, o número seja maior de pessoas cujo coração é teu, Pai, que o número seja maior, Pai, para que Deus, o teu querer, a tua vontade, aquilo que o Senhor tem, Pai, para todas as cidades brasileiras, por que não dizer para o Brasil, ó Pai, aconteça, Pai. E nós sabemos, Deus, que o Senhor só tem coisas boas,
porque de ti só vem boas dádivas e dom perfeito, Pai. Então eu clamo nesta noite, Pai, que o Espírito Santo, Pai, nos dirija, que o Espírito Santo, Deus, use, Pai, use a todos os brasileiros, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, e que o teu Espírito use, Deus, o teu povo, a tua igreja, Pai, e que toda a tua vontade, Pai, não do homem, mas segundo a tua palavra, ó Deus, possamos fazer a cova, acreditando que é o Senhor Deus quem põe a autoridade, não nós, o Senhor Deus põe, em nome de Jesus Cristo, Pai, e nós sabemos a quem tu queres, Pai, homens cujo coração já é teu, Pai, em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai, e que essas pessoas sejam, Deus, colocadas como autoridade, e que teu nome, ó Deus, seja glorificado, é isso que eu te peço, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, e tudo, Deus, seja feito para o teu louvor e tua glória, Pai. Ó Deus, um povo abençoado. O Senhor disse na tua palavra, bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado o povo que ele elegeu. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, vem e manifesta a tua graça sobre o Brasil, Pai, sobre cada brasileiro e sobre cada autoridade, para que o teu nome, Pai, seja glorificado. Em o nome de Jesus Cristo. Eu faço essa oração unido com todos, Pai, com um coração que já é teu, voltado para ti, Pai, para que todo o coração que é teu, Pai, que professam o teu nome, tenham esse comportamento, Pai. Ó Deus, agindo segundo, Deus, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, na verdade. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço e te agradeço. Meus irmãos, fica com Deus. Eu tenho falado aqui sobre Abacuque, né? Eu tenho falado sobre Abacuque. Não sei se vocês leram Abacuque, capítulo 1. Leia do versículo 1 ao versículo 4, ou leia os 3 capítulos, você vai ver. Abacuque questiona, mas era inevitável o mal. Por que é inevitável o mal? Porque o povo escolheu. Quem semeia vento, colhe tempestade. É inevitável. Depois Abacuque disse, olha, eu vou servir o Senhor. Amém, glória a Deus. Irmão, o que ia vir contra Israel, o que ia vir contra o povo de Deus, eram os caldeus. Eles não tinham misericórdia, não, matava tudo, estragava tudo, arrebentava tudo. Suportar isso? Não, de jeito não há necessidade. Sabe, se houvesse necessidade, não estaria escrito para que a gente aprenda. Então Abacuque, o que ele fez? Ele orou e Deus deu a revelação, mostrou a origem do problema, mostrou o povo trazendo o problema para eles mesmos. Naquela época era a monarquia, e a monarquia já tinha os seus privilégios, né? Aquele que reinava, pegava aqueles que convinha, colocava à sua volta, então na hora da maioria, eram aquelas pessoas que votava para o seu rei. Se ele estava errado, votava para ele e o povo pagava o pato, né? Agora nós vivemos numa democracia, é muito melhor, sabe? É muito melhor entre aspas, depende da nossa atitude, né? Da nossa ação. Então, olha, irmão, ele diz lá claramente no versículo 4, né? Ele diz lá que os maus sufocavam os bons, porque os bons eram uma minoria. Vamos inverter isso, meu irmão. Que os bons, né, sejam a maioria e que eles possam sufocar o mal. Então, se você pode compartilhe para grupos que você pode. Veja Abacuque, capítulo 1, versículo 4, e diga para as pessoas, vamos inverter isso aí, vamos colocar pessoas boas, sabe? Pessoas boas. Nós somos brasileiros, meu irmão. Independente de qualquer coisa, nós somos brasileiros. Eu tenho Deus. Tudo bem. Se você faz a vontade de Deus, Deus estará manifestando fé por fé. Fé por fé. Fé por fé. Se você não faz, não vai receber nada. Compartilhe, sabe? Compartilhe. Vamos trabalhar, vamos fazer. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Fica com Jesus. Amanhã nós temos o trabalho dos jovens, né? Vai ser presencial e vai ser também pela live. Então, participe, né? Nós estaremos lá.
nós estaremos lá buscando a Deus, falando, né? Trocando ideias, conversando, comungando um com o outro, participando, experiência. Então vá, meu irmão, se você conhece alguém que deu uma paradinha, traz de volta, sabe? Porque parar não é bom, temos que seguir. A Bíblia fala que quando Israel caminhava no deserto, aqueles que ficavam para trás, sabe o que acontecia? Eles morriam, os inimigos vinham atrás, tipo hiena, né? Para pegar os cansados, para pegar aqueles que estavam desanimados, e quando eles dormiam um pouquinho demais, vai andando, depois eu vou, depois eu volto, deixa para depois, sabe? O inimigo vinha e pumba, esse não vinha mais, ficava lá no deserto lá. Você está entendendo? Porque a nuvem andava, eles tinham que andar. A coluna de fogo andava, eles tinham que andar. Senão Deus ia e eles ficavam para trás. Oh, mas Deus disse que não vai me deixar, não vai me abandonar. Isso é uma verdade, mas é você que está abandonando Deus, não Deus a você. Porque Deus disse para marchar e a pessoa parou. Deus disse para seguir em frente, para não abandonar a congregação, e a pessoa parou e abandonou. Então não é Deus o culpado. Deus não tem culpa de nada. O que Ele manda a gente fazer, a gente tem que fazer. Infelizmente, nem todos acreditam nisso. Cada um tem a sua própria opinião, não é verdade? Sabe que hoje eu tinha feito um escrito aqui para falar sobre opinião. Para falar sobre opinião. Opinião é tão interessante. Opinião, ela é formada através de informação. Informação. O que nós ouvimos, a nossa opinião é formada, e muitas delas, ela vem lá da criação, né? E então, chega uma coisa, se ela bate com a nossa opinião, eu já sabia, tiro de letra. Mas se vem alguma coisa contrária, não é bem assim. Opa, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. Irmão, acredite na palavra de Deus. Acredite na palavra de Deus. Acredite na palavra de Deus. Deixa a sua opinião de lado. Haja segundo Deus, se é que você crê em Deus, crê na palavra de Deus. Fica com Deus, meu irmão. Deus ama você. Domingo temos o culto da família. Participe, né? Compartilhe para os outros. Deus é maravilhoso. Deus está fazendo milagre, vai continuar fazendo milagre, porque Ele está presente, né? Fé agindo por fé. Fica com Deus em nome de Jesus. E que toda a graça e o poder de Deus esteja na vida de cada pessoa. E que domingo à noite nós possamos cantar vitória e glorificar a Deus no nome de Jesus. Amém? Deus é maravilhoso. Fica com Jesus, meu irmão. Não anda por vista, anda por fé. Nós fomos chamados para andar por fé. E fé vem da palavra. Mas fulano é bom, fulano falou, fulano disse, fulano chegou. Mas o coração dele é de Deus? Não, pastor, mas um dia será, mas ele é bom. Então quando for, aí você vai com ele. Do contrário, fica com o que Deus manda você fazer. Faça isso, meu irmão. Nós não vivemos de sorte, nós vivemos de fé, vivemos de vitória. Fé é vitória, porque é o que está escrito que define a nossa ação. É a palavra de Deus. Faça a cova, eles fizeram, pronto, o milagre aconteceu. Tira a pedra, eles tiraram, pronto, o milagre aconteceu. Tudo acontece quando nós agimos à altura de Deus. A maioria é povo bom, pronto, o milagre vai acontecer. Deus é maravilhoso, Ele é Senhor sobre tudo. Você decide, é nós que decidimos, né? E eu creio que há um povo que esse ano fará a diferença. Diga graças a Deus, fica com Deus. Um abraço da Rosali, um abraço da Fernanda, um abraço do Danilo, um abraço meu, um abraço do Isaac. Ontem o Isaac estava na live, né? A Letícia tirou uma fotografia e mandou. O menino estava todo sorridente, né? Ele daqui a pouquinho está junto lá na igreja, lá pregando a palavra de Deus e também expelindo o demônio, né? Porque Deus está com todos nós. O que fazemos? Nós agimos na palavra e quem faz o milagre é o próprio Deus. Fica com Deus em nome de Jesus e nós nos veremos amanhã lá no culto presencial. Fica com Deus, boa noite, bom descanso, reflita e manda mensagem. Abacuque, capítulo 1, versículo 4. Fica com Deus em nome de Jesus.
Amém, Senhor.